Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo pessoas a emagrecerem até 10 quilos em 3 meses comendo o que gosta. E nessa live de hoje eu vou falar aqui como que você consegue emagrecer comendo doce todo santo dia. Já imaginou você conseguir emagrecer e ainda assim comer doce todo santo dia? É isso mesmo que eu vou te mostrar como que isso é possível. E talvez você esteja se perguntando, talvez já esteja aparecendo na sua cabeça, mas isso é impossível. E é muito bom para ser verdade. Nossa senhora, caramba, o doce é o meu maior vilão. O doce é o que me faz engordar, o que me fez engordar. E você vai me falar aqui que eu consigo emagrecer comendo doce todo dia? Eu sei. Fica aí, fica tranquilo. Deixa esse pensamento de lado. Só me dá a oportunidade de mostrar para você como que isso é possível. Dentro do meu método, né? Dentro de todas as mudanças que eu já fiz acontecer com centenas de pessoas, eu vou te mostrar como isso aqui é possível. Então, sejam muito bem-vindos. Você que está chegando agora, é um prazer ter você aqui comigo. Eu espero que essa live aqui agregue de alguma forma para você, né? Se você está tendo dificuldade de emagrecer, se o doce é seu vilão, se o doce ele acaba, enfim, comprometendo aí os seus resultados, a gente vai acabar de uma vez por todas com isso. Você vai sair daqui com uma solução, tá? Então, a primeira coisa, deixa eu pegar aqui para não esquecer de nada, vou pegar o minha caneta. Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto, né? O porquê que as pessoas elas tendem a ter grandes dificuldades, né? E é uma das grandes dificuldades, principalmente do público feminino, né? Você que é mulher, você sabe do que eu estou falando. Tem muita dificuldade de ter esse controle, o autocontrole, né? Esse distanciamento do doce, conseguir chegar e falar, olha, eu não vou comer doce. Né? A partir de agora eu não quero mais saber de doce, e não só ter esse comportamento, mas como ter o comportamento do autocontrole, que é o quê? Tenho vontade, mas eu não quero. Né? Na verdade, tenho vontade, mas eu não vou comer. Não é que não queira, né? Eu não vou comer porque, enfim, eu me conheço, eu sei que eu vou comer demais, então acabou o doce na minha vida. E aí a questão, justamente de ser um grande... O doce ele tem um ponto muito importante, né? Porque o doce ele nos traz uma sensação boa, né? O doce nos deixa um pouco mais feliz, né? Dependendo do quanto você come e da frequência que você come, te deixa muito feliz, te dá uma sensação muito gostosa. É como se você, né, tivesse usando uma droga, né? Você tem aquela sensação boa que a droga te dá, né? Você vai, enfim, a sensação do que a bebida dá, do que o cigarro dá, né? A gente sabe que essas substâncias que contém ali na bebida, né, no cigarro, nas drogas em si, tem um potencial de gerar um estímulo dentro de você que te traz essa sensação. E o doce é a mesma coisa. Por quê? Porque o açúcar ele tem esse potencial. Então, a dificuldade das pessoas com o doce, propriamente dito, é justamente essa necessidade, como que eu posso dizer? Abstinência, né? Entrar em abstinência por não ter essas sensações. Porque o doce é um doce, né? Qual é a diferença de um chocolate, né, normal para um chocolate amargo? É a quantidade de doce que tem ali, né? A quantidade de cacau que tem ali. O cacau ele é muito amargo, né? Então quanto mais cacau, quanto mais a porcentagem, quanto maior a porcentagem, mais amargo é esse chocolate. E qual é a diferença de um doce para um outro doce? A quantidade de açúcar, né? Se você pega um bolo, por exemplo, qual é a diferença do bolo de chocolate para o bolo de morango? Né? É o sabor. Mas ambos são doces. Então, o ponto aqui, né, não existe uma diferença entre os tipos de doce.
Existe, né, um ponto padrão que é o quê? É a quantidade de açúcar que tem ali, que é o açúcar que vai te gerar essa sensação, que é o açúcar que vai te gerar essa dificuldade de deixar ele de lado, que vai te gerar essa necessidade de ter cada vez mais açúcar doce no seu dia a dia, enfim, né, na sua rotina. Então, por ser a dificuldade de muitos, inclusive eu já fui uma pessoa, e ainda sou, né, uma pessoa que gosta de doce, mas há uns anos atrás eu tinha uma grande dificuldade em conseguir controlar esse doce. Porque eu acreditava, né, que comer aquele doce era um grande problema para os meus resultados. Era um grande problema para o meu emagrecimento. Eu acreditava fielmente que se eu comesse um doce, eu estaria jogando todo o trabalho fora, né? E é claro que aqui eu não estou falando, eu não entrei em termos de quantidade, tá? Mas eu quero deixar muito claro que é óbvio, né? Se você come uma caixa de bombom todos os dias, se você come 4 barras de chocolate, claro que vai ter um problema. Mas o que eu quero dizer é que naquela época eu acreditava que o fato de eu comer um pedaço, né, eu comesse um bombom, uma unidade de bombom, eu já estaria comprometendo meus resultados. E isso fazia com que eu tivesse um pensamento de que o quê? Ou é 8 ou é 80. Ou eu não como de jeito nenhum, ou quando eu como de forma exagerada. Olha que interessante, um pensamento, né, de eu acreditar que o doce era um vilão para mim, me fazia ter um comportamento que era tão ruim quanto se eu comesse um pedaço. Que era o quê? Ou eu como demais, até me saciar, então eu vou aproveitar o momento da minha semana e eu vou comer a quantidade que eu quero. Ou então eu não como nada, né? E aí, qual é o grande problema desse comportamento? Isso talvez aconteça com você, né? Ou já aconteceu em algum momento específico com você, quando você tem o pensamento de que o doce ele é um vilão, né? Você comer um chocolate, você comer um pedaço de bolo, você comer, enfim, um doce que você gosta, é um grande vilão para o seu emagrecimento. Inclusive, se você comer aquele doce, você vai estar engordando. E quando você tem essa crença, né, instalada dentro de você, você tende a passar por 2 tipos de problema. E o problema é, você acaba comendo em excesso, tá? Você acaba comendo em excesso. E o segundo ponto que eu não escrevi aqui é você come em excesso de forma aleatória. O que é isso, né? Esses 2 pontos, eles são os pontos cruciais para você não ter resultado. Por quê? Quando você acha que o doce é o seu problema, sendo que você tem uma necessidade de ter um doce no seu dia a dia, né, ou com alguma frequência ao longo do mês, você tem o comportamento de não comer, como eu tinha, né? Eu falei assim, não, mesmo que eu tenha vontade, eu não vou comer. Mesmo que eu queira, né, ter um pedaço daquele bolo, daquele chocolate, eu não vou comer. Mas o que acontecia? Em algum momento do mês, em algum momento da semana, eu iria comer em excesso. Então eu evitaria de comer um pedaço, se a gente for pegar um pedaço, 80 gramas, uma fatia de bolo, gira em torno de 60 a 80 gramas. Se eu fosse pegar um bombom, tem 25 a 30 gramas no máximo, né? Eu estaria evitando essa pequena porção e aí, quando chegasse o momento de comer em excesso, eu iria comer muito, mas muito mais do que aquela porção. É basicamente eu pegar essa porção, né, e, enfim, e dividir pelo meu mês inteiro e às vezes comendo até mais. E aí quando isso acontece, quando você começa a comer em excesso, a tendência, tá, quando você começa a ter esses desequilíbrios de comportamento, ou seja, você não tem uma regularidade, você vive oscilando os seus comportamentos. Uma hora você come, nada, zera, né? Você luta contra aquilo, a outra hora você está esbaldando, comendo ou tendo um comportamento de forma extrema, excessiva. Nesse momento, acontece um gatilho. O gatilho de que você
já comprometeu o trabalho. Um gatilho de que você já está você já está fragilizado, sabe? Você já não está com a mesma força de antes quando você começou uma alimentação, quando você começou um processo, né, de emagrecimento, que você começou a se alimentar certinho, de forma íntegra. Você começou, eu gosto de fazer essa analogia, mas você começou a dar condições do seu barco, né, furar. Você simplesmente furou o barco em cada momento que você comprometeu, né? Se você comeu em excesso, você acabou, enfim, não tendo controle, beliscou alguma coisa, e aí é que entra a parte da aleatoriedade. O que é isso? É você comer em momentos aleatórios do seu dia. Isso acontece muito com pessoas que gostam de beliscar, né? Chega na parte da tarde, vou comer um lanchinho. Aí come um pedaço de bolo, né? Aí chega à noite, tô com vontade de comer um doce. Aí come um pedaço de alguma outra coisa. E vive nesse consumo aleatório. Quando você pega a rotina de uma pessoa, né, desse exemplo, durante a semana essa pessoa ela comeu várias vezes em pequenas porções ao dia e na semana. E aí, quando você pega o período do mês, né, a gente tem um consumo excessivo. A gente tem um consumo grandioso de consumo de doce. Por quê? Porque essa pessoa ela teve picos, né, de consumir de forma excessiva e depois ela passou a ter ela passou a comer de formas aleatórias durante o seu dia, durante as semanas, né, sem ter horário, na hora que queria, né, na hora que tinha vontade. E aí esses dois pontos são os grandes causadores, né, de quem está engordando, de quem, enfim, não consegue ter resultado, né? Inclusive eu vou trazer um exemplo, né? Uma seguidora hoje me relatou que ela tem grandes dificuldades com doce no momento do dia dela. E aí eu falei, olha, eu vou pegar o seu exemplo e vou colocar na live hoje pra gente, na prática, mostrar isso na prática, as pessoas analisarem, você analisar também, né? Porque só com algumas coisas que ela me falou, eu já consegui identificar pontos no qual fica muito cego, né, para a pessoa, que a gente não consegue observar. Então eu vou trazer esse exemplo aqui para você entender melhor isso aqui que eu estou explicando, tá? E então, Lucas, tá bom, beleza, eu identifiquei aí, caramba, você falou para mim e, nossa, né, descreveu a minha situação. Eu comecei a comer em excesso, né? Quando eu como em excesso e vira e mexe eu me pego aí beliscando, comendo, né? Enfim, pequenas porções ao longo do meu dia, ao longo da minha semana. Como que então eu melhoro isso, né? Como que eu posso, enfim, começar a ter, né, um emagrecimento contínuo comendo um doce todos os dias, né? Tendo essa possibilidade de comer um doce todos os dias. E a questão existem 3 dicas aqui, né, que eu trabalho muito dentro do meu método e inclusive já consegui converter várias mulheres, né, principalmente mulher, porque tende a ter um pouco mais de problemas com doce, mas eu já consegui converter várias pessoas que, enfim, entraram, né, no meu método de emagrecimento, e essas 3 dicas funcionam muito bem. Então a primeira dica que é importante é o quê? É criar, né, ou ter. Então, criar / ter uma rotina. O que é isso? Vou botar aqui rotina alimentar para ficar mais claro, tá? O que é isso? Bom, você, né, pode estar começando, né, ou você já pode estar no meio do processo e aí se pegou, enfim, tendo esses tipos de comportamento. Ou comendo em excesso, ou comendo de forma aleatória, beliscando, né, durante o dia, durante a semana, ou os dois, né? Então, eu vou falar aqui para essas 2 situações. Se você está começando agora, é importante você ter uma rotina alimentar. A rotina alimentar ela é o primeiro passo para você começar um processo de emagrecimento efetivo. Não adianta você comer um dia de manhã e aí depois você só come à noite, aí no outro dia você come só no almoço e depois na janta, aí no outro dia você acorda com mais fome e come 3 vezes ao dia. Não, você precisa ter uma rotina alimentar, né? A rotina no qual vai ter frequência todos os dias, você vai fazer aquilo todos os dias. Então a frequência alimentar, tem uma rotina, né? Essa rotina ela te possibilita ter o quê? Uma frequência, ou seja, todos os dias você vai estar fazendo a mesma coisa, né, num padrão. E aí o seu corpo ele tende a se adaptar àquele
estímulo, né? Porque você se alimentar é um estímulo que você está dando para o corpo. Se você se alimenta 3 vezes ao dia, o seu corpo ele entende, né, ao longo do seu dia que está existindo 3 estímulos de alimentação naquele dia, naquele período, né? Então o que isso faz? Faz ele trabalhar, faz ele ter reações químicas. Então se você come 2 vezes ao dia, você vai ter uma reação, né, ao longo daquele período. Se você come 3 vezes ao dia, você vai ter outra reação. Se você come 4, 5, 6 vezes ao dia, você vai ter uma outra reação. E aí cada pessoa tem que adequar, né, a quantidade de alimentação que consegue fazer ao longo do dia. Eu sempre sugiro que faça pelo menos 3 refeições: café, almoço e janta. Porque o café, almoço e a janta, eles estão, né, divididos ao longo do seu dia. Então de manhã, na parte ali da parte do dia para a tarde e à noite. Então você tende a ter mais um ponto de equilíbrio. Agora, quando você come 2, quando você come uma, já se torna um pouco mais problemático, e isso é um gatilho para você ter mais vontade de comer doce. Como eu falei, eu vou mostrar isso aqui na prática, porque eu tenho certeza que isso que eu vou mostrar para você, que é a questão de comer pouco ao longo do dia, pode estar sendo um gatilho de querer comer doce. Então, criar uma rotina alimentar é extremamente importante. Se você já tem uma rotina alimentar, mas mesmo assim está tendo dificuldade, eu sugiro você a pontuar, né, em qual refeição. Então você tem que identificar qual é o horário do meu dia que eu estou tendo mais pico de vontade de comer doce. Qual é o horário do meu dia, né, eu tendo a ter desejos por doce. Existe isso, né? Existe isso. Vai ter um momento do seu dia que você relaxa, vai ter um momento do seu dia que você fica mais tensa. Eu não sei. Isso pode ser um gatilho para você estar com vontade de comer o doce. Também existem situações. Nem todos os dias você tem essa vontade de comer doce. Mas existem situações ao longo da sua semana, né, que é um pouco frequente de acontecer, que você tende a ter essa vontade de comer. E tanto em um lado quanto no outro, eu sempre sugiro a ter um doce. Se você é uma pessoa que gosta de doce, independentemente de qualquer coisa, se você já é uma pessoa que gosta de comer doce, eu sempre sugiro ter um doce. Então você tem que pontuar qual é o horário, né, que você, enfim, vai ter mais prazer de comer aquele doce, qual é o horário que você tem mais necessidade de comer um doce, e aí quando você identifica esse horário, quando você identifica esse ponto do seu dia, você vai colocar um doce naquele horário. Então se você identificou que o seu horário é à noite, coloca uma sobremesa na janta. Ou antes de dormir, coloca, né, um doce para você comer, numa pequena porção. Se você identificou que é de manhã, coloca de manhã. E aí quando você começa a criar essa rotina, ou seja, você todos os dias dá um pedaço, você todos os dias come um doce, você todos os dias tem aquela frequência, você vai observar que o seu desejo, a sua necessidade, ela vai diminuir drasticamente. Até o momento que você não vai ter mais vontade. E você vai ver que vai acontecer de ter semanas que você vai quase não comer. Que você vai de fato parar de comer aquilo porque você não tem vontade. Você já não sente falta, você vai começar a esquecer, você vai começar, enfim, vai ver que vai mudar aquela loucura de comer. E eu digo isso porque várias alunas minhas passaram por isso. Eu colocava lá, olha, come esse chocolate, você pode comer, está dentro da sua alimentação, fica tranquila. Aí elas me falavam, não, Lucas, não preciso mais, cara, eu até esqueço. E aí eu desisti, eu esquecia tanto que, cara, eu já me acostumei e nem estou precisando mais. Então criar uma rotina é muito importante para você conseguir, né, você conseguir ter essa ingestão diária e você começar a diminuir esses problemas que você tem. Um outro ponto aqui é diminuir pela metade. Então, se você é uma pessoa que come doce demais, esse exemplo aqui, essa dica, é mais para as pessoas que têm uma compulsão por doce.
tá já numa teia, né? Eu gosto de dizer, aquelas pessoas que não conseguem se livrar do doce, estão tendo muita frequência de compulsão, são as pessoas que já estão mais envolvidas numa teia, né? Não consegue se movimentar, não consegue sair daquele quadro, daquele cenário. E aí isso se torna recorrente, enfim, né? Não consegue sair. Quando você atinge esse ponto, e eu digo isso porque eu já passei, eu já vivenciei esse ciclo vicioso, que é um ciclo igual uma teia. Você come em excesso, você tem um arrependimento, e aí quando você, caramba, não, meu Deus do céu, eu comi muito, amanhã eu não vou comer, acabou, não vou comer amanhã. E aí você, beleza, consegue, depois que o efeito daquele excesso de doce que você comeu acaba, você começa a ter necessidade, você começa a ter mais vontade de comer doce. E aí no outro dia, né, ou então algumas horas depois, você tende a ficar mais, nossa, eu preciso comer. E aí você se sabota de novo, e você come em excesso, e você se arrepende, e aquilo se torna um ciclo vicioso. Então, se você hoje está aí comendo demais, não consegue se livrar desse doce, a dica que eu te dou, além de criar essa rotina e colocar, né, e aí eu vou falar aqui o quê? Diminuir pela metade. Como assim diminuir pela metade? É simples. Quanto você está comendo? Quanto você está comendo de doce diariamente, né? Não como doce todos os dias, Lucas, beleza. Quanto você come ao longo da sua semana? Eu já peguei casos, né, que pelo menos a cada 2 dias, uma aluna minha comia 2 barras de chocolate. A cada 2 dias, pelo menos, né? Não era uma coisa de todos os dias, mas a cada 2 dias, pelo menos, ela comia 2 barras de chocolate. 2 barras num momento só, numa tacada só. E aí, o que eu combinei com ela? Eu falei, ó, já que você está comendo 2 barras todos os dias, se a gente for pegar aí segunda, quarta e sexta, você está comendo 6 barras, né? Um valor total. Se você comer no domingo, né? Se for, enfim, dia sim, dia não, você vai estar comendo em torno de 7 barras por semana. E aí eu combinei com ela o seguinte, vamos fazer um trato então, né? Você não vai tirar esse chocolate, e a gente só vai diminuir pela metade. Então você vai ter a possibilidade de comer 3 barras e meias por dia. Desculpa, por semana. E aí eu perguntei, você acha que você dá conta? Ela, com certeza. Já vai ser bem mais tranquilo. Por quê? Porque geralmente esses tipos de comportamento são os comportamentos aqui, ó. Já está comendo em excesso, já está comendo de forma aleatória, já está seguindo naquele erro mesmo. Então, para que eu vou me preocupar, né? Agora, quando começa a ter uma ajuda, ou quando começa a ter uma clareza, uma coisa que eu estou dando aqui para você, a pessoa ela sabe que ela pode, ela sabe que ela consegue, e aí aquilo se torna mais fácil. Então ela estava comendo 3 barras e meias por semana, ela não deixou de comer o chocolate, ela estava comendo uma quantidade consideravelmente alta, né? Mas não tão alta para quem estava comendo 7 barras. E isso já começou a fazer ela emagrecer. Isso já começou a fazer ela ter mais resultado. Isso já começou a mudar toda a rotina diária dela. E aí, até o momento que a gente conseguiu chegar numa quantidade bem menor, né? Durante o dia ali ela comia em torno de 25 a 50 gramas, dependendo do dia, né? E aí, enfim, a gente conseguiu estabilizar o quadro. Porque o importante é a gente estabilizar o quadro. O importante é a gente acabar com isso, ó. Excesso é o excesso que engorda, né? Acabar com o consumo aleatório, um consumo sem sentido. Eu vou comer doce a qualquer hora do dia, eu vou pegar aqui um doce para comer agora. Não faz sentido isso, não faz parte do processo, né, fisiológico do corpo, da alimentação diária, não faz parte. Agora, você não precisa cortar da sua alimentação, você pode ter ali, como eu falei, o doce no horário do seu dia. E aqui, né, outro ponto que é muito legal também, que é extremamente importante, é comer frutas. Né? Comer frutas, vou botar comer frutas, mas é comer frutas e receitas ou combinações de alimentos que são levadas para o doce. Isso aqui é fenomenal. Se você começa a colocar mais frutas na sua alimentação, você vai começar a ter mais estímulos do paladar doce ao longo do seu dia. Quando você começa a colocar ingredientes doces, então, por exemplo,
Você vai lá e faz uma panqueca de banana, né? Panqueca de banana com canela. Caramba, é uma receita doce. Se você vai lá e faz um mingau de aveia, né, com banana à noite, é uma receita doce. Se você faz uma vitamina de banana com aveia e mel, é uma receita doce, né? Se você pega ali iogurte, come com as frutas, né, um pouquinho de mel, é uma receita doce. Então, quanto mais você puder colocar receitas doces na sua rotina, mais estímulos doces você tem. E quanto mais estímulos doces você tem, melhor, caso você tenha dificuldade. Teve uma época, né, da minha vida, onde eu estava passando, né, enfim, por essa fase do doce, que eu encontrei uma forma de eu me equilibrar. Ou seja, eu encontrei uma estratégia alimentar que eu me mantinha certinho. Certinho no sentido que eu acabava com a minha necessidade de doce. Que era o quê? Eu comia uma refeição na parte da manhã doce, né? E aquela refeição, ela preparada com muito cuidado, certinho, religiosamente. Então eu fazia um mingau de aveia, né, com whey protein, botava uma banana, dava uma incrementada bonita, deixava a coisa gostosa mesmo para eu ter prazer de comer aquilo ali. Porque quando você também prepara com atenção, você tem o cuidado de fazer tudo, você tende a ter mais prazer, né? Se você não sabe, o estímulo visual do alimento, ele te traz prazer. E aí eu fazia o meu café da manhã de uma forma mais cuidadosa, né? Com um talento melhor, e aquilo me trazia uma saciedade maravilhosa. E à noite, antes de eu dormir, eu também tinha uma outra refeição, que era levada para o doce, né? Era um mix de frutas com iogurte, que era top demais. E aí isso fazia o quê? Com que o meu dia ele tivesse fechadinho. De manhã eu já acordava louco para comer aquela refeição. Eu chegava à noite, né, que é a última refeição, eu já estava cansado do dia, já tinha comido várias refeições salgadas e não estava mais com, né, desejo, eu queria um doce. Eu sabia que naquele momento iria ser aquela refeição para fechar o dia. Então eu ia dormir bem, eu ia dormir com prazer, dormir tranquilo. Isso começou, né, a me facilitar e a evitar com que eu ficasse comendo doce demais. Então, dentro disso, né, que essas 3 dicas para você começar a controlar isso, para você começar a ter a possibilidade de ter doce todos os dias na sua alimentação, para você começar a emagrecer. Cria-se naturalmente, né, um pensamento de: mas se eu comer doce todos os dias, eu não vou engordar? É natural. E se você pensou nisso, quando eu estava explicando sobre comer doce, você coloca aí nos comentários. É muito comum, né? Quando eu falo para os meus alunos que eles podem comer aquele doce que eu sugeri eles de colocar na refeição, né, na alimentação, quando eles têm mais possibilidades de escolher doces, a pergunta deles, a pergunta é: Lucas, eu não vou engordar se eu comer isso? Mas caramba, esse alimento não engorda, né? Teve uma época aí que eu estava comendo muito sucrilhos, eu comia sucrilhos com leite e as pessoas me questionavam: Lucas, mas isso não engorda, sucrilhos, como assim? E a questão é, desde que não seja em excesso, não engorda, né? Porque o que engorda você é quando você come demais. Quando você tem aquilo ali controlado, né? Então você tem um pedaço, você tem uma porção, né? E aquilo ali, seja só aquilo ali de doce, então eu estou colocando aqui na minha refeição que eu vou comer todos os dias um chocolate, um pedaço de chocolate. Caramba, aquilo ali está contabilizado, aquilo ali está fazendo parte da estrutura da minha alimentação, né? Todos os dias eu vou comer 2 paçocas, todos os dias eu vou comer uma colher de sobremesa de doce de leite. Qual é o problema? Está contabilizado, então não é isso que te engorda. Mas o fato de eu comer todos os dias uma caixa de bombom, de eu comer a cada 3 dias, a cada 4 dias, 3 barras de chocolate, né, de eu chegar no final de semana e comer meia tigela de bolo, né, e aí eu comer um monte de brigadeiro, é isso que vai me engordar. E o fato é, quando você tem esse controle, né, você não vai engordar. Pelo contrário,
você vai conseguir controlar as suas escapulidas, os seus excessos, e aí você começa a ter mais resultado. É isso que é interessante, né? Outra pergunta que eu me falo, eu tô olhando para cá porque eu botei aqui para eu não esquecer de nada, porque eu sempre vou para lá, volto para cá e aí acabo esquecendo. Outro ponto, Lucas, mas... Opa! Escapuliu. Lucas, mas o açúcar não faz mal? O açúcar não vai trazer um problema para mim? Novamente, se você come de forma controlada, né, e você tenha dentro da sua alimentação como um todo, ao longo do seu dia, tem bastante nutriente, tem bastante alimentos nutritivos, não vai ser 25 gramas, não vai ser 50 gramas de doce que vai te comprometer. Né? Então, assim, é o famoso 80-20 que eu sempre falo. Né? 80-20 o quê? 80% da minha alimentação ela é saudável, totalmente saudável, e 20% ela, enfim, tem alguma coisa ali que não é tão favorável, né? Não é tão saudável assim. Aí eu te pergunto, você acha que 20% prevalece em 80%? Ou seja, você acha que comer 20 gramas, vou botar aqui de forma bem explícita aqui, né? 20 gramas de açúcar tende a ser né, consideravelmente uma quantidade boa, se a gente for comparar com outros alimentos. Mas você acha que 20 gramas de açúcar no seu dia, né? E aqui eu só estou falando de 20 gramas, tá? No dia, você acha que vai prevalecer mais que 80% da sua alimentação, que vem de nutrientes? Então, essa questão de não ser saudável e trazer um problema não tem sentido, né? Porque a gente tem que olhar o todo. Não adianta você se alimentar super bem, não comer açúcar, não comer isso, não comer aquilo, mas você não ter paz, tranquilidade mental. Você ser uma pessoa extremamente estressada, você ser uma pessoa extremamente ansiosa, você ser uma pessoa desequilibrada, e aí você não vai estar saudável, eu te garanto isso. O fato de você se alimentar bem não te traz necessariamente saúde, tá? A saúde é um equilíbrio. Então você ter ali 20 gramas de açúcar no seu dia vindo de um chocolate, e aquilo vai te trazer um prazer, aquilo vai te trazer um bem-estar, nossa, vai ser muito melhor em termos de saúde do que você não ter aquele alimento. Do que você ficar comendo em excesso e acabar ficando arrependido, né? Arrependido de, caramba, eu tô comendo em excesso, ai meu Deus, eu furei, aí fica aquela tensão, né, mental de que você não está fazendo certo, de que você está furando, de que você não está tendo controle, de que você não é capaz. E eu digo isso porque eu já passei por isso. Se você já vivenciou isso, você sabe o que eu estou falando. Porque é assim que a gente se sente. Tá? E Lucas, tá bom, já entendi, tá? Mas tem um ponto. Tem um ponto aqui que é muito importante eu falar. Infelizmente não dá para botar aqui, eu vou falar para você. Existe um jeito que você não deve fazer. E eu tenho certeza que você que está me assistindo já fez isso. Eu tenho certeza que passa ainda pela sua cabeça você ter esse tipo de comportamento. Que é qual? O jeito que você não deve fazer de jeito nenhum, se você quer sair dessa enrascada que você está, se você quer sair dessa teia que você se encontra, se você quer solucionar esse problema, o único jeito que você não deve fazer de jeito nenhum é tirar o doce da sua vida. Se você é uma pessoa que sente essa necessidade, se você é uma pessoa que gosta de comer doce, se você é uma pessoa que está, de uma certa forma, numa enrascada por conta do doce, eu digo a você, o único jeito que você não deve fazer é retirar o doce. Nunca faça isso. Por quê? Porque se você está tendo dificuldade de lidar com esse alimento, né, no momento que você tirar, você vai causar um outro problema. Olha que interessante. Se você tem o hábito, e eu falei isso hoje na live de manhã, né, quando a gente... o alimento, ele é muito mais do que um alimento. Né? O alimento, ele faz parte, dependendo do alimento, ele faz parte da nossa vida. Ele tem um valor sentimental pra gente. Se eu pego uma pessoa que comeu doce, né, a vida inteira, se ela teve o hábito, né, ela cresceu tendo o hábito de comer um doce todos os dias, caramba,
isso tem um valor sentimental muito grande para ela, né? Talvez comer aquele doce naquele horário, naquele momento, daquele jeito, faz ela lembrar, ter um sentimento, enfim. Olha o quão profundo é. E se eu não tenho cuidado de lidar com isso, né? Caramba, eu estou causando um outro problema para essa pessoa. Se eu tenho um aluno que tem um sentimento muito grande de comer, tem uma necessidade muito grande de comer pão no café da manhã, porque comer pão para ele no café da manhã lembra a infância dele, né? Faz ele lembrar daquele momento que ele estava com a família, comendo aquele café da manhã, e aquilo traz um sentimento muito bom, e aquilo faz, sim, sério, faz diferença no dia dele. Se eu falo para ele, assim, olha, esquece isso, para de comer isso, não vai durar nem um mês. Ele simplesmente vai detestar o processo, porque ele não pode comer algo que traz um sentimento para ele. Então, se você tira um alimento que você tem dificuldade de controlar, você está dando um tiro no pé. Então, você precisa o quê? Começar a fazer, né, essas 3 dicas que eu coloquei, que você vai conseguir melhorar esse quadro, porque essas 3 dicas já ajudaram centenas de pessoas e pode ajudar você também. Tem pergunta aí, produção? Não. Ainda não? Vê se eles querem fazer pergunta. Se você quiser, você que está me assistindo, se quiser fazer uma pergunta, coloque aí nos comentários, tá? Que a gente vai entrar aqui no exemplo prático que eu falei para você que eu ia trazer, tá? Uma seguidora minha falou: Lucas, eu tô tendo problema com doce, né? Ela falou que está querendo emagrecer e ela me perguntou o que ela poderia, né? Ela falou que ganhou massa muscular, já está há 3 anos na academia, e só que ela, apesar de saber que tem massa muscular, né, ali, ela está se sentindo gorda, ela não está bem com ela mesma. E aí ela falou que queria começar a emagrecer. E eu falei, bom, se você quer emagrecer, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a reduzir a sua comida. E aí ela me falou, certo, só que a minha comida tá dessa forma. E aí tá aqui o exemplo da refeição, né, da parte alimentar, pelo menos o que ela me falou. Tá aqui, ela faz um jejum, né, bem nítido aqui, ela não faz a primeira refeição, ela toma um cafezinho sem açúcar, né, tudo bem. E aí ela vai para a segunda refeição dela, come uma proteína com salada e legumes, tá? Então aqui, pela essa estrutura, eu vejo que ela possivelmente está fazendo um jejum de 16 horas, pelo menos, tá? 16 horas aí de jejum. E aí, ela só come isso aqui, né? Uma proteínazinha com, pelo que ela falou, um carne, um frango, um ovo, né? Uma salada de legumes. E aí depois, na janta, isso aqui é a janta, a refeição 3 é a janta dela, ela come 2 pães de queijo, né? 2 pães de queijo ali, tudo bem. Só que onde está aqui o problema? O problema está aqui, ó, no meio, né? Nesse intervalo do almoço para o jantar. E aqui está a maior pico de desejo de comer doce. E aí eu acredito que em vários momentos ao longo da semana dela, né, ela acaba se deixando levar pela vontade e acaba comendo doce, né? Ela acaba comendo aí, se é um problema, eu não pude conversar porque a gente precisa de uma análise, né? Enfim, para entender melhor sobre isso, eu precisaria sentar com ela, conversar. E eu faço isso todos os dias de manhã, né? Eu abro aqui a oportunidade de qualquer pessoa, né, ter um atendimento gratuito comigo. Basta entrar na live às 9 da manhã que, enfim, tem uma análise, tem um direcionamento e eu ajudo de forma gratuita, sem pagar nada, só tem que entrar ao vivo comigo. Mas, né, olhando de uma forma muito superficial, eu identifico que, qual é o problema que está aqui, né? Primeiro, essa estrutura alimentar, ela está completamente restritiva. Caramba, eu faço jejum durante 16 horas e ela falou que treina, então ela também treina, né? Possivelmente ela deve treinar em jejum, aí ela fica 16 horas sem comer, ela chega aqui no almoço dela, come uma proteínazinha com uma salada de legumes que não, sabe, não sacia nada.
né, não dura nada dentro do nosso organismo. A verdade é essa. O legumes e a salada é fibra, ótimo, mas ela não vai durar muito tempo aquela saciedade. Por quê? Porque a digestão é rápida. E aí chega aqui no período da tarde, né, tá com fome. A verdade é essa, não tem glicose, não tem nada, o corpo tá, enfim, sedento, tá carente por nutriente, tá carente por açúcar. Porque ficou longos períodos sem comer, quando comeu uma proteínazinha com uma salada de nada. E aí o que vem? Os picos, as vontades, os desejos. E aí aqui que mora o problema. Porque quando você começa a abrir espaço para beliscar alguma coisa, quando você começa a deixar a água entrar através dos furos que você, né, deixa acontecer no seu bote, isso começa a ser recorrente. Por quê? Porque quando você come um doce num estado como esse, ou seja, um estado que você está extremamente restritivo, você começa a ter aqueles picos de bem-estar. Caramba, que gostoso. Nossa, estou me sentindo bem. Né? Passou ali, né, eu não sei quanto tempo, mas enfim, botando uma hipótese aqui, né, ficar ali uma semana nesse quadro aqui, em jejum, 16 horas, comendo só proteína e salada, aí come um pãozinho de queijo à noite, né, 2 unidadezinhas, depois entra no jejum de novo e fica, caramba, quando eu recebo um doce, nossa, aquilo ali é maravilhoso, aquilo ali, né, é o céu, e aí eu sinto toda aquele efeito que o doce me dá de uma forma muito mais intensiva. E aí no outro dia eu também quero de novo, e no outro dia eu quero de novo, e no outro dia eu quero de novo, e cada dia isso vai se tornando com mais frequência, com mais intensidade. Eu como, antes eu comia um pedaço, agora eu como 2, enfim, começa a perder o controle. Então o ponto aqui é qual? O ponto central. É simples, comer de menos, né? Comer de menos vai tender a te levar a ter quadros de desejos, porque é uma proteção do corpo. Se você não oferece nutriente, se você não oferece uma quantidade calórica necessária para o corpo trabalhar, vai chegar um momento que ele vai começar, né, enfim, a se reestruturar e falar assim, opa, vamos, né, fornecer nutriente. Então ele vai gerar estímulo. E o estímulo é o quê? A fome, o desejo, né? E aí você começa também a ter outros sintomas como fraqueza, você começa a ficar sem energia, o seu quadro cognitivo, o seu raciocínio fica lento, você fica mais cansada. Tudo isso são reações do corpo para você chegar e tomar uma ação. Tô cansada, caramba, não aguento mais fazer nada, não sei o que. Aí você vai lá, preciso comer, né? Ou por acaso você vai lá e come, você vai sentir bem. Opa, isso aqui me deu um up, isso aqui foi bom para mim, isso aqui me gerou uma sensação boa. E aí, quando você entrar nesse estado, você vai lembrar desses gatilhos, desses pontos. Então aqui, primeiramente, tá com vontade de comer doce, tá tendo uma recorrência com esse problema, para com jejum. Para com jejum na hora. Né? Se for algo muito crucial, se for algo muito intenso, está sendo um problema recorrente, para com jejum. Está tendo alguns pontos da minha semana que eu estou tendo esse problema. Então, diminui o tempo de jejum, melhora essa refeição, e você vai começar, né, melhorar essa refeição, é colocar mais comida, né, botar fruta, né, botar um carboidrato, melhorar de fato, fornecer mais nutrientes, fornecer mais alimento, fornecer mais volume de quantidade, né, e colocar um doce aqui, se você gosta de doce. Então é basicamente isso, você tem que analisar o que você está fazendo, como que está o seu dia. Né? A primeira análise é essa, olha, como está a minha alimentação do dia? Né? E aí aqui, nesse exemplo eu vejo, bom, está carente de alimento, está carente de quantidade, está carente de nutrientes, está totalmente ruim. Está completamente. O fato de comer proteína e salada e legumes não te deixa mais saudável e nem isso te emagrece. Você precisa fornecer nutrientes. E comer de menos também não te emagrece. E é por isso que essa minha seguidora está tendo grande dificuldade para emagrecer. Por quê? Porque ela está tendo um quadro, né, de estar comendo de forma aleatória e possivelmente de forma intensa e excessiva. Produção, tem pergunta aí para mim? Então, a Tina não fez pergunta não, ela só falou que eu faço jejum todos os dias porque de manhã eu não consigo comer.
ótimo. Se você faz jejum todos os dias porque você não consegue comer, tá tudo bem. Né? A questão é, esse jejum tá te trazendo algum problema? Se você possivelmente, né, tem... eu não sei se foi ela que teve. Eu não sei se foi ela. Se foi... Qual é o nome dela? É a Dina. Dina, eu acho que é ela. Dina, foi você que mandou o direct? Desculpe, me lembre. Mas de qualquer forma, se foi você, legal. Você não tem fome, de manhã você faz o jejum. O que acontece, né, com esse caso? Você simplesmente está se adaptando a essa ausência de fome, né? E você está tendo esse problema, você tem que mudar o quadro. Então você tem que começar a estimular o corpo a entender que naquele momento você vai fazer ele trabalhar. Você tem que mostrar para ele, né, que você, enfim, não é o fato de não ter fome que você deixa de comer. Foi a Dina. Então, já aproveitando aqui. Se você não tem fome, mas está tendo um problema à tarde, você tem que mudar isso. Fornece comida de manhã, mesmo que seja em pequenas quantidades. Come uma fruta, né? Come alimentos que são mais leves. Então você comer, por exemplo, um mamão com aveia, né? Um mamão com aveia e uma colher de mel. Caramba, que refeição prazerosa, né? Uma refeição com paladar mais doce, leve. Eu tenho certeza que você não vai ter problema nenhum com um tipo de refeição como essa. Isso vai te ajudar muito. E aí, se você faz isso todos os dias, você vai ver que em uma semana, essa sua fome, essa sua dificuldade para comer, ela vai estar muito menor ou até vai sumir. Por quê? Porque você estimulou o corpo a trabalhar. Você, tem que comer, né? Tem que trabalhar, eu vou comer. E come. E aí isso aqui, naturalmente vai começar a melhorar. Então, tem que ter cuidado com isso. O fato de não ter fome não quer dizer que você não tem que comer, tá? Se você não estivesse tendo nenhum problema, se você estivesse emagrecendo, se você estivesse tendo grandes resultados, legal, tá maravilhoso. Agora, você não está conseguindo emagrecer, você está tendo dificuldade, vontade louca de comer doce no seu dia. Tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, o que você está fazendo não está certo. O que você está fazendo não está funcionando. Está na hora de mudar essa estrutura. Está na hora de mudar essa estratégia. Certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com esse exemplo. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Lembrando que amanhã, às 9 horas, tem atendimento com Nutri. Um atendimento nutricional gratuito, onde eu disponibilizo 1 hora do meu dia para estar ajudando você. Basta você mandar uma solicitação ou digitar nos comentários: eu quero participar, que eu chamo você e a gente bate esse papo, eu te ajudo, tá bom? Amanhã a gente tem live, o nosso encontro aqui à noite, né, às 8h37, e no dia 15 de abril, daqui a basicamente 2 semanas, vou fazer uma grande aula, onde eu vou ensinar você a perder até 10 quilos em 3 meses comendo o que gosta. Eu vou te falar o que os meus alunos e eu fazemos para conseguir esse feito. Então, se você quiser, né, saber mais como, enfim, estar por dentro dessa grande aula, é só ir lá na minha bio, clicar no link azul lá, se inscrever e esperar esse grande dia. Foi um prazer ter vocês aqui comigo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima.